O Senhor Jesus, nosso maior exemplo de bondade e amor, reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. Mateus 5, 21 e 22. O apóstolo João também deixa claro que quem aborrece o seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Que venhamos amar o próximo, cuidar dele e preservar a sua vida, pois esta é a vontade de Deus para nós. Então nós vemos que no Antigo Testamento Deus providenciou leis, para regulamentar exatamente a vida. Então, o mandamento diz claramente, não matarás. Se matar, olha só. Então existia a lei para quem matou, que teve a intenção de matar, e existia a lei para quem não teve a intenção de matar e matou. Aquelas cidades de refúgio, foram construídas exatamente para isso. Para aquele que matou sem a intenção de matar. Imagine, alguém está lá no meio do mato, caçando, Aí atirou lá uma flecha, uma faca, e ele pensou estar matando um animal, de repente era uma pessoa, ele não sabia que existia uma pessoa ali, sem querer. Alguém está lá batendo um machado, numa coisa, uma árvore, um machado escapole ali do cabo, bate na cabeça de alguém, mata, ele não teve a intenção de matar, veja só. Então alguém está dirigindo, mas ele não bebeu, de repente dá um defeito lá no freio do carro, alguma coisa, e ele atropela alguém, ele não teve a intenção de matar ninguém. Por isso que quando a pessoa bebe, dirige, aí não, que ele está matando, por quê? Ele saiu sabendo que ele estava propício a matar, porque ele sabe que a bebida vai alterar os seus sentidos. Então ele sabe que ele está com a arma na mão, aquele carro passa a ser uma arma. Por isso que não pode beber para dirigir, não pode beber antes e depois dirigir. Olha só. Por quê? Porque você está arriscando, você está tomando uma responsabilidade. Eu estou numa condição de ficar aí meio grogue, fazer coisas que eu não queria fazer. Então você está assumindo a posição de que pode matar alguém, voluntariamente. Então você está aí condenado por isso. Agora, aquele que, por exemplo, está dirigindo normal, não está bêbado, não está efeito de droga nem nada, com a saúde boa, está dirigindo. Aí um freio estoura lá, um pneu estoura e tal. Acontece uma coisa e atropela alguém. Aí não teve a intenção. Por isso que a lei também é diferente para aquele que mata, ele assumindo a intenção, e aquele que matou sem ter a intenção. Nós já estudamos sobre aí essas cidades de refúgio, você pode ver aí, está o endereço se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso. É interessante você estudar sobre isso. Então é importante saber que Jesus, ele disse que até por palavras, a gente pode querer aí matar uma outra pessoa. Você profere palavras de ódio, palavras de maldição sobre alguém. Isso é considerado um homicídio. Isso é considerado um pecado gravíssimo. Existe tanta gente aí amaldiçoando as outras pessoas, A pessoa diz, tomara que morra. Aquela pessoa vai viajar, tomara que morra. Aquela pessoa ali vai não sei para onde, está fazendo não sei o quê. Tomara que dê mal, tomara que se dê mal, tomara que quebre. Olha só, a pessoa está amaldiçoando os outros. Tem mãe que amaldiçoa o filho. Esse menino nunca vai ser nada na vida, olha só. É a maldição. E a Bíblia diz o quê? Que nossas palavras, olha aí, tem poder, a boca, está aí o poder de vida ou de morte nessas palavras que nós falamos. Porque se você amaldiçoa, você está dizendo palavras de morte. Então nós não podemos fazer isso, nós temos que sempre abençoar as pessoas. Nós temos que sempre querer o bem das pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Nunca odiar. Então quem odeia, ele é considerado um homicida. Não entra no céu nessa condição. Então você precisa se arrepender disso. Precisa consertar isso. Aí tem a situação que você pode chegar à pessoa, consertar isso. Se você xingou, se você amaldiçoou aquela pessoa, você vai lá e conserte. Agora, às vezes você falou mal da pessoa, ela nem sabe. Então conserte-se você com Deus mesmo. Não precisa ir lá na pessoa.
Senão a pessoa vai até saber que você odiava ela. Vai piorar a situação, né? Então, se você odiava, mas a pessoa não sabe disso, é entre você e Deus, se arrependa, abençoe, ora para aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. Então, o mandamento é não matarás. Então, nunca nós podemos tirar a vida, nunca aí apoiarmos tirar a vida de alguém. Porque Deus é o autor da vida, só Ele pode tirar, ninguém mais. Tópico 2, então, aborto, a morte de um inocente indefeso. Quando falamos em homicídio, estamos também nos referindo ao aborto. Este ato perverso está inserido no 6º mandamento, pois é um atentado contra a vida de um indefeso, além de ser um ato contra Deus, que é doador da vida. Isaías 45:12, Mateus 10:28. O aborto, segundo o Código Penal brasileiro, é também um crime. Embora faça parte do Código Penal, alguns erroneamente acreditam que o aborto deve ser uma escolha da mulher. Mas o Criador não permite que nós, seres criados, venhamos a decidir quem deve ou não viver. Deus nos criou, nos conhece e nos ama desde quando nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre de nossa mãe. Salmos 139:16. Então é importante saber isso. Nós temos tanto crente vivendo em pecado, não sabe por que está doente, não sabe por que a vida não vai para frente, porque está vivendo em pecado. O aborto é pecado, você está matando uma pessoa. Cuidado com isso, se arrependa se você fez isso. Pede perdão a Deus, muda isso. Ainda tem gente que faz e depois ainda ensina os outros a fazer. Então cuidado com isso. Olha só, Deus chega para a mulher de Manoá, mãe de Sansão. Ela não tinha filhos. E olha só, ele vai chegar, um anjo vai dizer que a partir daquele momento ela não pode mais beber bebida alcoólica. Mas ela não estava grávida ainda. Veja só como é que funciona a coisa. Ela não estava grávida ainda e Deus proíbe que ela beba alguma bebida alcoólica para não prejudicar o filho que vai nascer. Mas como ela não estava grávida ainda? Mas olha, para Deus já estava. Veja só como é que funciona. Que às vezes você pensa assim, não, eu tomei aqui a pílula antes. Não, eu tomei o abortivo aqui logo depois do ato sexual. Veja bem, Deus disse para Jeremias, eu te conheci antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Antes, não é depois não. Não é depois do ato sexual, depois que está gerado não. Antes. Veja só, tome cuidado com isso. Porque tem muito crente se casando hoje e dizendo, não quero filho. Então não casa. Porque o principal motivo do casamento é exatamente a procriação. É uma ordem de Deus a procriação. Não é você que escolhe, é Deus. Quantos filhos eu vou ter? Quantos Deus quiser. A maioria tem 3 filhos no máximo. Temos que ter um filho só. Quem escolhe? Deus. Você não pode se meter nisso. A vida pertence a Deus. Cuidado com isso. O que tem de crente vivendo mal, o que tem de crente vivendo uma vida cheia de maldições, de doenças, de tudo quanto é coisa que não presta. Por quê? Porque vive em pecado. Cuidado com isso. Mulher, você não é dona do seu corpo. Você pensa que é, mas não é. O autor da vida é Deus. Só Ele pode dar a vida, só Ele pode tirar a vida. Ainda dentro desse tema, imagine aquele homem que foi suscitar descendência ao seu irmão. Olha lá, na hora do ato sexual, ele tirava o membro e ejaculava fora da mulher. Sabe o que Deus fez com ele? Matou. Olha só, ele estava evitando filho. Deus matou. Então Deus não tolera isso. Deus não gosta disso de jeito nenhum. Pare com isso imediatamente. Deixa Deus escolher quantos filhos você vai ter. E Ele vai abençoar, vai cuidar. Não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Tópico 3, o primeiro homicídio. Logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, encontramos o triste relato do primeiro homicídio depois da queda.
Veja aí Gênesis 4, de 8 a 11. Caim matou seu irmão porque deixou seu coração ser dominado pela inveja e o ciúme. O texto bíblico diz que o próprio Deus amaldiçoou Caim numa forma de punição pelo seu ato. Gênesis 4,15. Homem algum pode zombar de Deus, porque todo pecado tem a sua recompensa. Gálatas 6,7. Como é que aconteceu então esse primeiro homicídio? Por que Caim matou Abel? Então nós sabemos que ele teve inveja, teve ciúme, né? Por que isso? Porque Abel ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. Olha só, Abel estava adorando a Deus. Como é que você adora a Deus? A adoração implica em dar a sua própria vida. Abel estava dando a sua vida para Deus. Veja só, como ele não podia pegar uma faca, se matar e depois se oferecer a Deus, o que ele faz? Ele coloca um animal no lugar dele. E ao invés de derramar o seu próprio sangue, ele derrama o sangue daquele animal. Então ele está oferecendo a sua própria vida a Deus. Esse é o sacrifício verdadeiro que agrada a Deus. Essa é a adoração perfeita, dar a sua vida para Deus. Isso é que Deus quer. Abel estava fazendo isso. E a Bíblia diz que o sangue de Abel fala até hoje. Por quê? Porque aquele sacrifício prefigurava Jesus Cristo. Olha ali, Abel fez o quê? Substituiu ele por um animal. Derramou o sangue do animal em lugar dele. Olha lá, Abraão pegou seu filho e ofereceu a Deus. Olha só. Mas ele matou o filho? Não. Deus colocou um animal no lugar do seu filho. O que isso aí está prefigurando? O sacrifício de Jesus. Deus oferece agora o seu filho. Mas não existe substituto para o seu filho. Não adianta colocar um animal. Esse sacrifício era imperfeito. Tanto o sacerdote que oferecia o sacrifício era imperfeito, quanto o sacrifício era imperfeito. Era um animal. Deus coloca agora o seu próprio filho. Esse sacrifício é perfeito, é um sacrifício único. Não existe mais, não precisa fazer mais. É um só. Por quê? É o próprio Filho de Deus que está sendo oferecido. Ele oferece o seu próprio sangue. Olha só. Então esse sacrifício é o perfeito. E tanto o sacrifício do animal que morreu no lugar de Abel, como o animal que morreu no lugar de Isaac, prefiguravam o sacrifício de Jesus. Então, Abel prestou uma verdadeira adoração a Deus e o seu irmão Caim ficou com inveja, com ciúme. Por quê? Porque Deus se agradou do sacrifício que Abel ofereceu. Caim não ofereceu a sua vida, ele ofereceu um sacrifício a Deus, só isso. Caim odiou o seu irmão e aquele ódio no seu coração foi crescendo a ponto de ele então matar o seu irmão. Mas já estava dentro dele o ódio. Então ele colocou para fora, apenas que fez com que esse ódio aparecesse lá de fora, ele matou o seu irmão. Muitas pessoas guardam o ódio lá dentro, não coloca para fora, não mata, mas está lá dentro o ódio. Então cuidado com isso. Na parte 3 nós temos aí, sejamos bondosos e misericordiosos. Tópico 1, servindo ao outro com amor. Tópico 2, ajudando o ferido. Tópico 3, ajudando os irmãos. Tópico 1 então, servindo ao outro com amor. Jesus deve ser o nosso exemplo de serviço e amor. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós, como está em Mateus 20, 28. Vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas só querem ser servidas. Por isso precisamos, como sal e luz desse mundo, mostrar-lhes o nosso serviço e compaixão. Paulo exortou os crentes da Galácia para que levassem as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Para realizarmos tal ato, precisamos amar, pois levar a carga do outro significa ajudar o irmão que está enfermo, enfrentando tribulação ou enfrentando necessidade financeira. Você tem ajudado seus irmãos a carregar suas cargas ou você tem ainda acrescentado mais peso a elas?